Fala, galera, vamos dar continuidade aí à parte 4 do estudo da Lei Complementar 1080 de 2008. Perfeito? Na aula passada a gente estava falando a respeito de progressão, promoção, eu fiz um mapa mental grandioso aqui no quadro para vocês, e agora a gente vai em cima da literalidade de lei daquilo que a gente colocou exposto aqui no quadro. Olha só, da progressão. Progressão é a passagem do servidor de um grau para outro. Então você tem que lembrar o seguinte: progressão é a movimentação entre graus. Lembre-se, graus. A progressão é a movimentação entre graus. Aqui, ó. Progressão é a passagem do servidor de um grau para outro imediatamente superior dentro de uma mesma referência da respectiva classe. Ou seja, então eu tenho uma referência, dentro daquela referência eu tenho graus. A passagem de graus ali dentro eu tenho o quê? Progressão. Perfeito? Vamos lá. Artigo 23. A progressão será realizada anualmente mediante processo de avaliação de desempenho, obedecido o limite de até 20% do total de servidores titulares de cargos ou ocupantes de funções, atividades integrantes de cada classe, de nível elementar, nível intermediário e nível universitário previsto nessa lei, complementar no âmbito de cada órgão ou entidade. Então vamos lá. O que eu tenho que lembrar? A progressão é realizada anualmente. Perfeito? Tranquilo? Anualmente. E eu tenho o quê? Uma avaliação de desempenho. E eu obedeço o limite de até 20%. Cuidado que no concurso ele bota de no mínimo 20%. Ele fala de até 20%, não é de no mínimo 20%. Beleza? Tranquilo? E essa progressão, ela vai acontecer na classe de nível elementar, perfeito, de nível intermediário e de nível universitário. Poxa, Geraldo, o comissão não tem? Não, porque não tem graus dentro do comissão. Perfeito? Lembrou disso daí? Vamos embora, vamos adiante. Artigo 24. Ele diz aqui, ó, poderão participar do processo de progressão os servidores que tenham, dois pontos, vamos lá. Então, aqui começa com os requisitos. Cumprido o interstício mínimo de 2 anos de efetivo exercício, no padrão da classe em que seu cargo ou função ou atividade estiver enquadrado. Foi aquilo que eu mencionei lá na aula passada, de ter no mínimo 2 anos naquele padrão. Perfeito? No mínimo 2 anos. Quer dizer que é no máximo, é até 2 anos? Não, é no mínimo 2 anos. Ele tem que ter. Perfeito? Ela acontece anualmente, ele tem que ter no mínimo 2 anos naquele padrão. Naquele grau, perdão. Olha só, vem comigo. O desempenho avaliado anualmente por meio de procedimento e critérios estabelecidos em decreto, ou seja, vai ter um decreto estabelecido quais são os critérios de avaliação dele, perfeito? Parágrafo único. O cômputo do interstício de que se refere o inciso 1 deste artigo terá início a partir do cumprimento do estágio probatório de 3 anos de efetivo exercício, ou seja, o que está lá no inciso 1? Ele diz, eu tenho que cumprir o quê? O interstício mínimo de 2 anos. Então eu passo a contar esse interstício a partir do quê? Dos 3 anos, conforme eu botei observação lá naquele mapinha mental que a gente fez. Perfeito? Tranquilo, galera? Vamos embora, então. Artigo 25. Observado o limite estabelecido no artigo 23 dessa lei complementar, somente poderão ser beneficiados com a progressão os servidores que tiverem obtido resultados finais positivos no processo anual de avaliação de desempenho. Ou seja, ele tem que ter um resultado positivo. Se não tiver resultado positivo, não vai participar não vai participar da progressão. Ok? Artigo 26. Interromper-se-á o interstício quando o servidor estiver afastado do seu cargo ou função ou função atividade, exceto o C. Então, vamos embora. Qualquer afastamento que não se enquadre nesses que eu vou falar aqui agora, porque esse daqui ele está falando da exceção, ele vai interromper o interstício, ou seja, o cômputo desse lapso temporal. Tá? Aqui, ó, 1, exceto C, nomeado para cargo em comissão ou designado, nos termos da legislação trabalhista para exercício ou função atividade, em confiança. Perfeito? Ou seja, ele foi ocupar algum cargo em comissão ou alguma função de confiança, não tem problema. Eu não vou interromper esse interstício. Perfeito? 2. Designado para a função retribuída mediante gratificação, pro labore, a que se refere os artigos 16 a 18 desta lei complementar,
3. Designado para a função de serviço público retribuída mediante prolabore, nos termos do artigo 28 da Lei 10.168. Designado como substituto para responder por cargo vago de comando, ou seja, grave isso daqui, tá? Designado como substituto, perfeito? Nada vai impedir, ok? 5. Afastado nos termos do artigo 65 e 66 da Lei 10.261, de 68, sem prejuízo dos vencimentos junto a órgãos da administração direta autárquica do Estado. Então, eu só quero que você sublinhe isso daqui, ó, sem prejuízo dos vencimentos, perfeito? Esse é afastamento aí do artigo 65 e 66 da 10.261, sem prejuízo dos vencimentos, tá? Afastado nos termos dos artigos 67, 78, 79 e 80 da 10.261, ou nos termos do inciso 1 do artigo 15 dos artigos 16 e 17 da Lei 500 de 74. Infelizmente, isso daqui é literalidade de lei, gente. Quando dá para a gente fazer algum esquema, a gente faz. Quando não der, a gente, infelizmente, tem que pegar e destacando o que é de fato importante. Afastado sem prejuízo dos vencimentos ou salários para participação em cursos, congressos ou demais certames afetos à respectiva área de atuação pelo prazo máximo de 90 dias. Então, o que eu quero que você entenda? Ele foi afastado, deixando claro aqui o inciso 7, sem prejuízo dos vencimentos ou salários. E ele vai participar de quê? Curso, congresso ou demais certames? Aqui, ó. Que seja o quê? Afetos à respectiva sua área de atuação. Perfeito? Não adianta nada. Eu sou policial e eu vou participar de um certame que tem a ver, bem, tudo tem a ver com a área policial, né? A gente sabe disso que de certa forma acaba tendo, mas que nada tem a ver com aquilo ali. Perfeito? Então, não vai se enquadrar nesse inciso 7, ok? Vamos lá. 8 e 9. O afastado nos termos do parágrafo 1º do artigo 125 da Constituição do Estado de São Paulo. 9. Afastado nos termos da Lei Complementar 367 de 84, alterado pela Lei 10.054 de 2008. Perfeito? Vamos lá. E o artigo 27 aqui, ó. Os demais critérios relativos à progressão serão estabelecidos em decreto. Então, a gente consegue perceber que aqui ele trata de uma maneira básica, perfeito? Ele dá alguns requisitos básicos, genéricos, perfeito? Agora, cada cargo, entendeu? Eu vou ter regramentos, análises diferenciadas. Até porque eu tenho que fazer aquela avaliação para saber se ele vai poder progredir ou não. E cada avaliação, cada cargo vai ter uma avaliação diferenciada, perfeito? Vamos lá, seção 8 da promoção. Conforme a gente já explicou para vocês aqui, a promoção é a passagem do servidor da referência 1 para a referência 2. Perfeito? Geraldo, todo cargo tem promoção? Não, porque tem cargo que só tem uma referência. Fica atento com relação a isso aí, olha só. Promoção é a passagem do servidor da referência 1 para a referência 2 de sua respectiva classe. Ou seja, eu tenho uma classe e dentro da classe eu tenho referência 1, referência 2. Dentro de cada referência eu tenho o quê? Os graus, conforme eu já botei o desenho para você. Tá? Dentro de sua respectiva classe, devido à aquisição de competências adicionais, as exigidas para ingresso no cargo, de que é titular ou função, atividade de que é ocupante. Então, vamos lá. Quando ele vai ocupar um cargo público, é exigido para ele algumas competências, algumas titularidades, algumas formações. A partir do momento que ele tem uma aquisição de uma competência adicional àquela que fora exigida em outrora para poder ocupar aquele cargo, ele passa a ter direito, entendeu? Ao quê? A ter uma promoção. Ele faz jus a uma promoção. Perfeito? Por isso que ele diz aqui, ó, é devido à aquisição de competências adicionais àquelas que foram exigidas para ingresso no cargo, de que é titular de atividade ou ocupante de função. Parágrafo único. Quando o valor do vencimento ou salário do grau A, da referência final, for inferior àquele anteriormente percebido, o enquadramento far-se-á no grau com valor imediatamente superior. O que ele quer dizer com isso? Você já sabe que aqui eu tenho uma classe, aqui eu tenho a referência 1, tenho a referência 2, dentro da referência eu tenho os graus, perfeito? Suponhamos que quando ele
sai da referência 1 e vai para a referência 2, esse grau da referência 2 acaba ganhando menos do que ele ganhava no grau anterior, do que ele ganhava na referência anterior e grau anterior. Então ele vai para o quê? Para o grau para o grau que seja superior ao anterior do que ele recebia. Perfeito? Então, além dele ser promovido aqui, vai haver uma progressão aqui dentro dessa promoção. É o que ele está deixando claro para a gente. Olha só. Acompanha comigo aqui o texto da legislação. Ele diz aí, ó. Quando o valor do vencimento ou salário do grau A da referência final, ou seja, ele está lá no grau A da referência 2, for inferior àquele anteriormente percebido, o enquadramento far-se-á no grau com valor imediatamente superior. Aquele que seja imediatamente superior. Artigo 29. A promoção permitirá a passagem da referência 1 para a referência 2 dos servidores integrantes das seguintes classes. Então, vamos embora. A promoção ela vai permitir, vamos lá, de nível intermediário, perfeito, de nível intermediário, e aí a gente tem oficial administrativo, oficial operacional, oficial sociocultural. Lembrando que quando se tratar de nível intermediário, a gente bota aqui, ó, que vai ser exigido aqui, ó, graduação em nível superior. Perfeito? Graduação em nível superior. Estamos juntos? Beleza? Anota isso daí, tá? Nível intermediário é graduação em nível superior, tá bom? Seja oficial administrativo, oficial operacional ou oficial sociocultural, ok? Vamos lá, vou apagar aqui. Nós temos também aqui, ó, o de nível universitário, que é o analista administrativo, analista de tecnologia, analista sociocultural e o executivo público. Nesse caso, ele vai ter que ter o quê? Um diploma, correto? Um diploma de pós-graduação, seja ele lato sensu, enfim, não vou escrever isso aqui não, seja ele lato sensu ou estrito sensu, perfeito? Mas é um diploma de pós-graduação. Estamos juntos? Perfeito? Então a gente já sabe que nesses dois aqui, eu vou ter o quê? A promoção, tanto em nível universitário, quanto em nível intermediário, ok? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. São requisitos para fins de promoção. Lá naquele mapinha mental que eu fiz lá atrás com vocês, eu coloquei um rolzinho. É lógico, gente, quando se trata de um mapa mental, de um fluxograma, eu não vou colocar todas as informações. Irão vir o quê? Uma transcrição da literalidade de lei. E aí não vale a pena. A gente coloca só alguns tópicos importantes. Lá o primeiro que eu mencionei foram o quê? 5 anos. Mas aí aqui a gente pega e vai entrar em detalhes mais específicos, ok? Pega teu marca-texto, acompanha comigo. Contar no mínimo 5 anos de efetivo de exercício em o mesmo cargo ou função ou atividade pertencente às classes identificadas no artigo 29 desta lei complementar. Então tem que ter pelo menos 5 anos aqui, ó, de efetivo exercício em o mesmo cargo ou função. Nota que lá atrás ele fala que eu tenho que ter pelo menos um intertício mínimo quando se trata de progressão de 2 anos naquele grau. Aqui ele está dizendo que já é no cargo, perfeito? Ele já fala de uma maneira mais genérica. 2. Ser aprovado em avaliação teórica ou prática para aferir a aquisição de competências necessárias ao exercício de suas funções na referência superior. Ou seja, eu tenho a referência inferior e a referência superior. Eu tenho que analisar para saber se de fato, perfeito? Além de ter aquele diploma, ele tem que ser aprovado nessa avaliação teórica ou prática.
para aferir a aquisição de competências necessárias aos exercícios de quê? De suas funções na referência superior. Lembrando, gente, deixando sempre claro a vocês, tá? Isso daqui, essa avaliação, esses critérios, eles vão ser definidos em decreto. Perfeito? Eles vão ser definidos em decreto. E isso daí, é lógico, a gente aprofunda demais, foge daqui da nossa literalidade de lei. Aqui, ó, ele diz aqui, ó, possuir diploma D, que eu já coloquei aquelas observações lá atrás. Graduação em curso de nível superior para os integrantes das classes referidas no inciso 1 do artigo 29 dessa lei fundamental. Ou seja, graduação de curso em nível superior. Qual é o cargo? Aí a gente bota aqui, ó, nível intermediário. Perfeito? Nível intermediário, tá? Que é o oficial administrativo, oficial operacional e o oficial sociocultural. Perfeito? Nível intermediário. Estamos juntos? Fez aqui a observação. Vamos embora agora então para o próximo. Pós-graduação stricto ou lato sensu para os integrantes das classes referidas no inciso 2 do artigo 29 dessa lei complementar. Quais são os integrantes lá do inciso 2? É o nível universitário. Perfeito? É o nível universitário. Estamos juntos? Perfeito. Vamos lá, artigo 31. Os cursos a que se referem as alíneas A e B do inciso 3, do artigo 30, que esses aqui que a gente acabou de ver agora, o curso de graduação e o de pós-graduação estrito ou lato sensu, dessa lei complementar, e os demais critérios relativos ao processo de promoção serão estabelecidos em decreto, conforme eu falei para vocês. Se eu vou falar de promoção, além do que tem nessa lei aqui, eu vou depender de o quê? Do decreto. Porque para que eu faça uma avaliação, para que aquela avaliação seja de certa forma melhor implementada, ela seja melhor realizada, eu tenho que ter algumas disposições específicas para tratar disso. E é aí que o decreto vem fazendo isso daqui, conforme prima o artigo 31. Ok? Vamos lá. Da substituição. Para os servidores abrangidos por esta lei complementar, poderá haver substituição de que trata os artigos 80 e 83 da lei complementar 180, de 78, para os cargos de coordenação, direção, chefia, supervisão, encarregatura constantes da escala de vencimento e comissão. Então, vamos lá. Ele fala quais são os cargos: coordenação, direção, chefia, supervisão e encarregatura. Perfeito? Vamos embora lá para o parágrafo 1º. Se o período de substituição for igual ou superior a 15 dias, o servidor fará juiz da diferença entre o valor do padrão ou da referência em que estiver enquadrado o cargo, de que é titular, ou a função atividade, de que é ocupante, acrescido da gratificação executiva, de que trata o inciso 1 do artigo 38, do artigo 38 dessa lei complementar, dos adicionais por tempo de serviço e da sexta parte, se for o caso, e do valor da referência do cargo em comissão acrescido das mesmas vantagens proporcional aos dias substituídos. Então, ele vai fazer jus a todo esse contexto aqui, perfeito? Lembrando que desde que seja igual ou superior a 15 dias, perfeito? 15, 16, 17, 18, já está contando, já vai fazer jus, ok? Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo aplica-se também às hipóteses de designação para a função de serviço público retribuídas mediante pro labore, que se trata o artigo 28 da 10.168, para as funções previstas também nos artigos 16 e 17 dessa lei complementar. Na mesma hipótese, aqui, ó, na hipótese de substituição em funções atividades em confiança,
No âmbito das autarquias, aplica-se, no que couber, o disposto nesse artigo, beleza? Então, quando se tratar dentro de autarquias, que faz parte da administração indireta, no que couber eu aplico esse artigo, até porque a autarquia é criada por lei específica e lá vai dispor de todas as suas, de todos os seus regramentos, perfeito? Agora, no que couber eu aplico isso daqui. Parágrafo 4º. Os servidores integrantes de classes pertencentes a outros sistemas retribuitórios que venham a exercer substituição em cargos abrangidos por este plano receberão o pagamento dessa substituição de acordo com critérios de cálculo a serem estabelecidos em decreto. Mais uma vez eu digo, aqui traz de uma forma geral e no decreto ele vai tratar de forma específica caso a caso, ok? Vamos embora lá para as disposições finais, capítulo 4. Artigo 54. Poderá ser convertida em pecúnia mediante requerimento. Eu quero que você deixe claro isso daqui, ó, mediante requerimento, ok? Porque na tua prova ele vai botar que é ex officio. Não, mediante requerimento. Uma parcela de 30 dias de licença-prêmio aos integrantes dos quadros das secretarias de Estado, da Procuradoria-Geral do Estado e das autarquias regidas por essa lei complementar, que se encontrem em efetivo exercício nas unidades desses órgãos e entidades. Tem que ser o quê? Mediante requerimento. Eu convirto em pecúnia, aquele ali, ó, parcela de 30 dias daquela licença-prêmio. Os 60 dias da licença-prêmio restante do período aquisitivo, do período aquisitivo, considerado, somente poderão ser usufruídos em ano diverso daquele em que o beneficiário recebeu a indenização, observado o disposto no artigo 213 da Lei 10.261. Beleza? Vamos lá, deixa eu te explicar o que é isso daqui. Eu tenho uma licença-prêmio que equivale a 3 meses. O que ele diz aqui? Mediante requerimento, uma parcela de 30 dias, ou seja, eu não tenho 90 dias, tá? Licença-prêmio, eu tenho 90 dias aqui, ó. 30, 90 dias. Se eu pego uma parcela de 30 dias e faço a conversão, ó, conversão em pecúnia. O que vai acontecer? Eu posso converter o restante? Não, eu vou ter que gozar aquela licença-prêmio, mas aí o que vai acontecer? Esse restante eu só posso gozar quando? No ano seguinte. Ou seja, porque considera como se eu tivesse gozado, já que eu converti em pecúnia. Perfeito? Então eu tenho esses 90 dias. 30 eu converto em pecúnia, mediante o que? Requerimento. Tá? Vou fazer uma coisa mais organizada aqui para vocês. Tá bom? Olha só. Eu tenho 90 dias. Perfeito? 30 convertido em pecúnia. Perfeito? Agora, eu tenho os outros 60. Esses outros 60 só goza no ano seguinte. Perfeito? Agora, essa conversão em pecúnia, ela acontece mediante requerimento. Mediante requerimento. Perfeito? É isso que a gente tem que lembrar aqui, tá? Foi? Só tomar um golinho d'água aqui. Vamos lá que o tio vai apagar aqui agora. Vamos lá. Ele diz aqui, ó, que os 60 dias de licença-prêmio restante do período aquisitivo considerado somente poderão ser usufruídos em ano diverso daquele que o beneficiário recebeu, ou seja, a partir do ano seguinte, conforme eu coloquei lá.
O disposto nesse artigo, ele não se aplica aos servidores dos quadros da Secretaria de Economia e Planejamento e da Fazenda, regidos por essa lei complementar, perfeito? Então, eu não aplico à Secretaria de Economia e Planejamento e da Fazenda. Artigo 55. O pagamento da indenização de que trata o artigo 54 restringir-se-á à licença-prêmio cujos períodos aquisitivos se completem a partir da data da vigência dessa lei complementar e observará o seguinte. Então, vamos lá. A partir do momento que eu vou fazer a aplicabilidade do disposto nesse artigo, a partir do momento que eu tive o implemento dessa lei, perfeito? A partir do momento que eu tive a vigência dessa lei. Porque eu posso ter outros períodos aquisitivos anteriores? Sim. Vai converter? Não. É o que ele diz aqui, ó. O pagamento da indenização de que trata esse artigo restringir-se-á a licenças prêmios cujos períodos aquisitivos se completem a partir da data da vigência dessa lei. Perfeito? E vai observar os seguintes requisitos. Quais? Será efetivado no 5º dia útil do mês de aniversário do requerente. Olha que engraçado, né? No 5º dia útil do mês de aniversário, tá bom? Então, as condições pessoais do servidor vão influir? Vão, no 5º dia útil do mês de aniversário. Corresponderá ao valor da remuneração do servidor no mês referência em que se trata o inciso anterior. Então, vamos lá. É no mês de aniversário e a remuneração que ele recebe naquele mês de referência. Perfeito? O mês de referência é o mês do aniversário. O servidor de que trata o artigo 54 desta lei complementar, que optar pela conversão em pecúnia de 30 dias de licença-prêmio, deverá apresentar requerimento no prazo de 3 meses antes do mês de seu aniversário. Então, vamos lá. É no mês do aniversário, beleza, ó. Aniversário, tá? É nesse mês aqui. A remuneração, o cálculo é o quê? É em cima da remuneração desse mês aqui. E ele tem que ser requerido aqui, ó. Ele deixa claro, ó, no prazo de 3 meses antes. 3 meses antes. Ok? 3 meses antes do mês de aniversário. Até porque, para que a administração pública ela possa se programar para aquilo ali e venha fazer tudo direitinho, sem extrapolar, enfim, seus limites orçamentários. Vamos lá. O órgão setorial e subsetorial de recursos humanos competente deverá instruir o requerimento com, vamos lá, esse requerimento vai ficar instruído com informações relativas à publicação do ato de concessão da licença-prêmio e ao período aquisitivo, ou seja, lógico, tem que ter o ato de concessão da licença-prêmio para que possa ser convertido em pecúnia pelo menos os seus 30 dias, e o ato do período aquisitivo, até porque eu só vou considerar períodos aquisitivos após a vigência dessa lei. Anterior à vigência dessa lei não há de se falar. Declaração de não fruição de parcela de licença-prêmio no ano considerado, relativa ao mesmo período aquisitivo, ou seja, ele vai ter que declarar que não fruiu a declaração de não fruição dessa parcela da licença-prêmio, até porque ela vai ser o quê? Convertida em pecúnia no ano considerado, relativo ao mesmo período aquisitivo. Perfeito? Vamos lá. Parágrafo 2º. Caberá à autoridade competente decidir sobre o deferimento do pedido com observância. 2 pontos. Então, vamos lá. A autoridade competente, ela vai fazer o seguinte, espera aí. Eu vou decidir se eu vou deferir ou não esse pedido. Vamos lá. Agora, o que eu vou levar em consideração? Em primeiro lugar, a necessidade de serviço. Espera aí. Tem necessidade de eu converter em pecúnia? Porque, espera aí, é melhor eu pagar esses 30 dias ao servidor para que eu venha manuteni-lo trabalhando aqui, porque eu não tenho ninguém para trabalhar. Ou não, peraí, tem gente demais aqui trabalhando, não, vai ficar seus dias em casa. Perfeito? Então tem que analisar a necessidade do serviço. 2, da assiduidade e da ausência de penas disciplinares no período de 1 ano, imediatamente anterior à data do requerimento do servidor. Ou seja, ele tem na data do aniversário é quando ele recebe. Perfeito? Até o 5º dia útil. Mas ele solicita ele tem que solicitar pelo menos 3 meses antes.
Tá? E na data da solicitação, eu analiso até um ano imediatamente anterior à data da solicitação para saber se ele recebeu alguma penalidade. Olha só, da assiduidade e da ausência de penas disciplinares no período de um ano imediatamente anterior à data do requerimento do servidor. Cuidado, na prova ele vai botar que é da data do aniversário do servidor, que é da data do pagamento da indenização, que é da data da conversão em pecúnia. Não! A data que ele recebe é no aniversário, mas ele vai fazer o requerimento 3 meses antes. Então é um ano da data que conta 3 meses antes. Perfeito, galera? Estamos juntos? A gente encerra esse bloco aqui com vocês. E eu te peço, vai lá, dá uma clicada, gostei da aula, não gostei da aula, dá o seu comentário e acredite, estamos aqui lutando para fazer com que o seu objetivo seja alcançado, que a gente venha cumprir o nosso objetivo primordial, que é a sua aprovação, que também é o seu objetivo. Obrigado até o final aí, por estar assistindo até o final. E acredite, a gente está aqui para te ajudar. Conte sempre comigo, perfeito? Forte abraço, estamos juntos até a próxima, galera. Tchau, tchau.